O longo e rigoroso inverno do hemisfério norte foi responsável pelo surgimento de diversas atividades físicas hoje praticadas mundialmente. É o caso do basquetebol. A modalidade apareceu bem no finalzinho do século XIX no estado norte-americano de Massachusetts. As poucas opções de atividades físicas em locais fechados se restringiam a entediantes aulas de ginástica. Com o objetivo de estimular os alunos do Springfield Colégio Internacional da Associação Cristã de Moços, o diretor Luther Halsey Gulick deu uma missão ao professor canadense James Naismith: pensar em algum tipo de jogo sem violência que pudesse também ser praticado no verão em áreas abertas. Depois de algumas reuniões com outros professores de educação física da região, James Naismith encontrou a fórmula do basquetebol. O jogo deveria ter um alvo fixo e ser jogado com uma bola maior que a de futebol e que quicasse com regularidade. A seleção brasileira de basquete feminino esteve durante 15 dias aqui em Campinas, treinando no tênis clube. E o Mais Esportes veio conhecer um pouquinho das histórias das meninas e também do técnico Zanon. E agora nós vamos conversar com o Zanon. Conhece? Conhece sim, olha só. Tudo bem, Zanon? Tudo bem, e vocês? Tudo certo. O seu nome é Luiz Augusto Zanon, é isso? Isso, Luiz Augusto Zanon. Você nasceu em São Carlos? Sou natural de São Carlos. E como foi que você chegou no esporte? Qual foi o seu primeiro esporte? Olha, o primeiro esporte comecei em São Carlos, primeiro nas escolas, né? Eu estudava no instituto em São Carlos. Aí jogava futebol também no Paulistinha, um clube tradicional da cidade. E a gente era todos garotos, né? Uma época bem diferente. E depois passei a praticar o basquete no São Carlos Clube. E aí eu comecei a gostar, comecei a me desenvolver lá em São Carlos. E aí foram aparecendo os convites para mim seguir essa carreira de esportista como jogador. Saí de São Carlos e vim para Piracicaba. Acabei ficando em Piracicaba vários anos, me formando na faculdade em Piracicaba. Depois saí para Rio Claro, onde eu fiquei 10 anos, talvez o auge da minha carreira como atleta. Isso foi muito importante. Depois tive passagens menores, mas em clubes muito importantes, como fundamos o Coque de Ribeirão, passagens em Limeira, onde eu tenho residência ainda. Fui para o Corinthians, tive vários títulos com esses clubes. Depois voltei para Limeira para fazer o projeto da Winner Limeira, que é uma equipe que permanece até hoje. Fizemos um projeto, joguei um período e depois virei treinador. Mas nem sempre pela seleção feminina, né? Não, isso foi tudo no masculino. Toda essa sequência minha foi no masculino. E aí, quando esse período de Limeira que eu virei treinador, eu fiquei em Limeira, nós conquistamos título paulista, título brasileiro, tudo no basquete masculino. Aí houve um momento onde o patrocínio parou em Limeira e eu fui para o basquete feminino, que eu tive um convite de Americana. A Americana era uma das melhores equipes do Brasil em estrutura e estava precisando de algo mais. Aí eu fui para a Americana, aí nós ficamos 4 anos em Americana, 3 anos e meio em Americana, conquistando vários títulos, vários objetivos que a cidade tinha com o time. E aí surgiu o convite da CBB que eu passasse a ser o técnico da seleção brasileira feminina. E também trabalho numa equipe no masculino. Então eu sou técnico do feminino e também trabalho na equipe de São José masculino. E aqui nós estamos com a pivô Gil. Vamos saber dela como foi o treinamento aqui no tênis clube, como foi que ela chegou no basquete. Gil, tudo bem com você? Tudo bem. Você já experimentou outro esporte antes do basquete? Já sim, quando eu era pequena, minha mãe era técnica de natação e foi atleta também. E eu fiz durante muito tempo natação, fiz um pouco de vôlei também no colégio, disputava interclasses e fui um pouquinho para o atletismo também. Mas aí o diretor do BCN de Piracicaba, na época, Luiz Remunhão, me puxou para o basquete e eu estou até hoje. E aí você se encontrou no basquete, gosta? Me encontrei, eu amo o que eu faço. Quanto tempo você está no basquete? Desde os meus 12 anos de idade. Você é pivô. O que faz uma pivô?
Bom, a pivô ela tem a função de ajudar bastante na defesa, né? Pegar rebote, vamos dizer assim que nossa posição a gente trabalha com mais força mesmo. Joga mais de costa para o cesto, é a posição mais, como a gente diz, mais suja, assim, faz trabalho sujo. Mas pode fazer cesto também? Pode fazer cesto também, a gente gosta. Você faz bastante? Ah, às vezes sim, né? O que o pivô não pode fazer? E o pivô ele não pode se omitir, né? Ele é o xerife da defesa. Como a gente está aqui embaixo, então a gente enxerga muito, tem uma visão diferente, né? Então a gente tem que falar bastante na defesa, avisar se tem alguém nas costas. Tem que ser o xerife do garrafão. Medalhas, quantas você já tem? Medalhas? Nossa, agora... Perdeu a conta? Perdi as contas, tenho bastante. Uhum. Qual foi a sensação do primeiro pódio? Sensação deliciosa, é muito bom estar lá em cima, recebendo a medalha de ouro, é uma sensação gratificante. E eu sempre busco a medalha de ouro, não menos do que isso. E nas Olimpíadas você espera a mesma coisa? Com certeza, a gente vai trabalhar duro em busca disso. Ninguém acho que pensa outra coisa. Sabemos que vai ser difícil, tem muitas equipes de alto nível, mas acredito que a nossa equipe também não deixa a desejar. A gente está fazendo um trabalho muito bom. Fisicamente também, acho que a nossa equipe está muito preparada e com esse pensamento de buscar a medalha de ouro, não menos do que isso. Você está há quanto tempo na seleção brasileira? Seleção desde 2011. E você atualmente joga além da seleção, joga em que clube? Eu jogo na equipe de Americana. Uma coisa que eu queria saber, o que é que não pode faltar na sua necessaire? Na necessaire, não pode faltar o batonzinho, né? O make, às vezes a gente vai para o jogo também, passa aquele corretivinho, um esmaltezinho, kit de unha também não pode faltar nunca. Que antes de ser jogadora nós somos mulheres também, então a vaidade fala bastante alto. Obrigada, Gil, boa sorte para você nas próximas competições. Obrigada, gostaria de agradecer à cidade de Campinas que nos cedeu esse espaço, ao clube de tênis. Eles foram muito, muito atenciosos com a gente e para mim é uma emoção muito grande estar aqui, né? Como eu falei, que foi meu primeiro título da minha carreira, então quando eu entrei aqui, passou um filme na minha cabeça, assim, eu cheguei a arrepiar. Foi muito gostoso, muito emocionante. Muito obrigada a todos. Você disse que treinou aqui pequenininha, não é isso? Pequenininha, eu tinha 12, 13 anos, foi meu primeiro título, eu era mirim ainda. Foi muito gostoso. Obrigada, Gil, obrigada mesmo, viu? E agora a gente vai fazer um intervalo, voltamos já já com mais esportes para você. Mas o jogo não poderia ser tão agressivo quanto o futebol americano para evitar conflitos entre os alunos. Se a bola fosse jogada com os pés, a possibilidade de choque ainda existiria. Assim, ficou decidido que a bola deveria ser conduzida com as mãos. Na época, os cestos foram emprestados da colheita de pêssegos e ficavam a 3 metros e 5 centímetros de altura, onde se imaginava nenhum jogador da defesa seria capaz de parar a bola que fosse arremessada para o alvo. Na primeira metade do século XX, a modalidade foi incluída nos Jogos Olímpicos de Berlim. Foi o próprio Naismith que lançou ao alto a bola que iniciou o primeiro jogo de basquete nas Olimpíadas. Atualmente, o esporte, dividido em 8 categorias, é praticado por mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, nos mais de 170 países filiados à FIBA. Bem, agora nós vamos conversar com a Tássia Carcavalli. Ela é armadora da seleção brasileira. Tássia, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Boa tarde. Como é que foi o treino? Hoje foi mais tranquilo, né? Foi um treino mais parado. A gente teve amistoso ontem, então ontem foi intenso e treinando um pouco mais tranquilo para a tarde puxar mais forte. Você nasceu em São Paulo e já se encontrou com o esporte lá, foi assim? Foi, eu comecei jogando em São Paulo e aí depois fui mudando de cidade. Mas mudou de esporte alguma vez? O basquete sempre foi o seu esporte? Eu jogava ginástica olímpica quando eu era criança. Aí eu tive que decidir entre os dois e aí fiquei no basquete mesmo. E
E o primeiro clube qual foi? Foi o Círculo Militar, lá em São Paulo mesmo. E o que é que você espera para as Olimpíadas? Para as Olimpíadas eu espero um bom campeonato, né? Que a gente possa jogar firme, jogar forte e eu espero realmente uma medalha. Ficar entre os quatro, pelo menos. De ouro, de preferência. Mas não é a primeira Olimpíada que você vai participar, né? Não, é se Deus quiser, né? Minha segunda Olimpíada. Treinar forte para isso. Como é que foi? A outra foi a de Londres. Como é que foi? A outra foi a de Londres, eu era muito nova, joguei poucas vezes, mas só de estar ali foi uma experiência muito boa para mim, um crescimento muito bom para minha carreira. Como é a sensação de estar num pódio? Você já deve ter subido várias vezes em pódio, né? Eu subi, meu último foi no Pan-Americano, o último que teve. É uma sensação indescritível, assim, de trabalho realizado com sucesso. E assim, quando você está lá em cima, você pensa, é o Brasil ou como é que é? Qual é o pensamento? É o Brasil que está ganhando, eu que estou ganhando, aí passa pela cabeça aquele filme todo de todos os sacrifícios, como é que é isso? Passa tudo que você já fez, tudo que você lutou para estar ali, você pensa no seu país, é uma nação, então é um orgulho bem imenso. Eu queria saber o seguinte, qual é o seu atual clube mesmo? Santo André. Santo André. E você, uma jogadora de basquete, ela pode pensar em jogar até que idade? Depende de cada uma. Eu queria chegar até os 40. Dá para jogar até os 40? Acho que dá. E tem as dores, alguns problemas aí, mas vai empurrando. Por falar em dor, eu queria saber se você já participou de alguma competição importante que não tinha como não participar, com dor, com alguma coisa, porque geralmente o atleta acaba participando com alguma dor, sei lá, não dava para ser, mas tô lá jogando. Tem vários jogos que são assim, que a gente está com dor, mas o time precisa da gente e tem que fazer o sacrifício. Jogadora sem dor, acho que não existe. Qual é e o seu lado feminino? Como que é? O que falta? O que não pode faltar na sua necessaire? Você usa batom para jogar? Como é? Você se maquia? Não tenho esse costume de maquiar porque eu acho que vai borrar tudo, mas cuidado com o meu cabelo. Meu cabelo estando bom, tá tudo ótimo. Tá certo. Olha, a gente quer desejar para você muito sucesso na sua carreira e nas próximas, e principalmente nas Olimpíadas, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Você assumiu a seleção brasileira feminina logo depois de Londres, né? Exato. Em Londres eu tive um convite que eu não aceitei pela primeira época, era uma proposta que não era pela minha filosofia. Então eu não aceitei a posição para ir para Londres. Logo depois de Londres, da Olimpíada, nós tivemos o convite, desenvolvemos um plano de reformulação, de uma nova mentalidade, um novo objetivo de formar uma nova equipe da seleção brasileira, e aí eu assumi e estou fazendo isso. Já tive alguns sul-americanos, tivemos no Mundial, agora estamos indo para os Jogos Pan-Americanos e vamos tentar chegar até a Olimpíada do Rio com esse novo formato de tentar fazer uma nova equipe para que dure alguns anos essa meninada nova possa ter uma sequência grande aí no basquete feminino. A Americana tem uma certa tradição, né, no basquete. A gente percebe também que tem várias meninas aqui que são de Americana. Sim, inclusive é uma coisa muito bacana a gente ficar. Quando eu iniciei em Americana, essas meninas eram tudo meninas sub-16, sub-17, e eu já comecei a trabalhar com elas para levá-las para o adulto. E depois a gente vê, depois de 3 anos quase, elas hoje são as integrantes da seleção brasileira, a maioria dessa formação de base. Então isso é um trabalho que era muito bem trabalhado em Americana para a formação de jogadoras. E hoje elas estão numa seleção brasileira e podem ficar alguns anos. Bem, agora nós vamos conversar com a Jaqueline, que é ala da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. Jaqueline, tudo bem com você? Tudo bem. Como é que foi o treino aqui em Campinas? Bom, ótimo. Gostamos muito da hospedagem aqui. Você já conhecia Campinas? Não, primeira vez que estive em Campinas. Então foi bem recebida? Fui bem recebida, adorei. Que bom. Você é ala. Ala. O que faz uma ala? Ela chuta muito, infiltra bastante, corre para as laterais. Ela fica mais nas laterais da quadra, né? E pode fazer cesta também? Sim, faz tudo. A cesta, ataca, marca, faz tudo. Você é considerada uma cestinha? Às vezes. Qual a maior dificuldade de uma ala, então?
Eu acho que é isso, a explosão, tem que estar sempre correndo, né? Tem que estar não pode parar nem um minuto, tem que estar correndo a quadra inteira. E o treinamento físico todo dia, qual é? Porque vocês treinam o basquete aqui na quadra todo dia? Não? Sim, todo dia, na manhã e à tarde. E tem academia de manhã, o físico mais academia. Todos os dias? Não, são 3 ou 4 vezes na semana. Jaqueline, você nasceu em Rio Preto. São José do Rio Preto. Foi lá que você conheceu o basquete? Foi aos 12 anos, me viram na rua, me chamaram para jogar. Fui treinar, gostei e estou até hoje. Mas viram você na rua, assim, jogando basquete ou não? Não, andando, me acharam alta, perguntaram qual é a minha idade, aí pela minha idade acharam que eu era boa para jogar, aí eu fui e gostei. E antes disso, você teve contato com outro esporte? Tive ginástica olímpica, mas não me adaptei por eu ser muito alta e era muito grande para fazer, né, as paradas de mão, as coisas, então não me adaptei. Fiquei só apenas 2 meses e saí já. E você joga por qual equipe agora, além da seleção? Semasa Santo André. Como foi quando te chamaram para a seleção? Como foi? Conta essa história. É sempre uma alegria, né? A gente está em casa, do nada a gente recebe a notícia. Para mim foi uma alegria. Eu adoro vestir a camisa da seleção, representando o Brasil e tentar sempre fazer o melhor por isso. Mas foi você que atendeu o telefone? Foi por e-mail? Como foi? Não, eu vi no site. Eu estava na internet e vi no site da CBB. E a família apoia? Bastante. Minha mãe fica feliz lá, orgulhosa. E quando você vai para a quadra, uma competição, você se maquia? Como é que é? Sim, eu gosto de arrumar o cabelo, passar um batom, passar um lápis, eu adoro. Olha, a gente quer desejar o maior sucesso do mundo para todos vocês, para todos da seleção, principalmente nas Olimpíadas. A gente vai estar aqui na torcida, tá bom? Obrigada, a gente agradece esse apoio de vocês. Obrigada. Bom, a gente vai fazer um intervalo, voltamos já já com mais esportes para você. « 28 por 15 metros são as medidas oficiais de uma quadra de basquete. Mas as federações nacionais têm autoridade para aprovar quadras de 26 por 14 metros. O Brasil também fez história no basquete. O país foi um dos primeiros a conhecer a novidade. August Shaw, um professor norte-americano, trouxe a modalidade quando veio para o Brasil dar aulas de artes no tradicional Colégio Mackenzie de São Paulo. A primeira convocação da seleção brasileira de basquete foi em 1922 para as comemorações do centenário do Brasil nos Jogos Latino-Americanos. Nomes como Oscar Schmidt, Rainha Hortência, Magic Paula e Augusto Zanon, atual técnico da seleção feminina, são lembrados como os craques brasileiros do basquete. Momento marcante para o Brasil na modalidade foi vivido nos Jogos Pan-Americanos de Havana. Nos anos seguintes, a nata do basquete feminino integrou a equipe da Ponte Preta de Campinas, bicampeã da Taça Brasil de Clubes. E a gente percebe também que são poucas as meninas que nasceram fora do estado de São Paulo também na seleção. Sim, nós temos algumas meninas do Rio, mas a grande maioria, o basquete feminino, principalmente, agora mudou um pouco, mas a formação, as jogadoras em formação, os melhores lugares são aqui em São Paulo. Osasco faz um trabalho muito bom, a Americana fazia e está passando por uma reformulação. As equipes hoje, tem várias equipes aqui em São Paulo, mas tem equipes do Norte e Nordeste que se fortaleceram, mas não em formação, mas em alto rendimento. Então, mas isso é importante também, ter as equipes que apostam, façam grandes investimentos para ter as grandes jogadoras. Então o basquete feminino está um pouco mais diversificado hoje, mas ele vai crescendo e a formação está basicamente em São Paulo. Tendo o futebol como referência, que é o esporte mais praticado do país, o basquete vem em que lugar? Olha, eu não saberia te falar assim exatamente, né? Mas eu acho que o basquete já foi o segundo esporte há muitos anos atrás. A evolução de todas as outras modalidades e o país também parou um pouco de só futebol e ver as outras. Eu não saberia te falar exatamente, mas eu acho que é uma modalidade muito diferenciada o basquete, pela emoção que ele traz, pelo dinamismo do jogo, decidido sempre nos últimos segundos e tal. Mas eu não tenho essa... Mas eu acredito que ainda entre os 5
5 esportes do país o basquete permaneça. Bem, agora nós estamos com a Tainá, outra armadora da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. Ela nasceu em Jundiaí. Vamos conhecer um pouquinho da história dela. Você nasceu em Jundiaí, foi lá que você teve o primeiro contato com o basquete? Foi, comecei com 6 anos no Clube São João, depois mudei para o Colégio Divino e continuei até o juvenil. E depois de lá, como foi a sua... Como é que você chegou na Seleção Brasileira? Eu joguei depois 3 ligas e nessa terceira liga, quando eu estava jogando com o Cris até, por Ourinhos, eu fui convocado pela primeira vez na seleção adulta. Cris, quem é o Cris? Cris é o assistente. Você chegou a experimentar outro esporte? Não, nunca joguei outra coisa, nem tive vontade também. E como foi a sua... bom, você já disse como foi a sua chegada na Seleção Brasileira, mas eu gostaria de saber... como foi a notícia? Quem te deu a notícia de que você estava na Seleção Brasileira? Acho que foi meu pai que viu no site, ele cheio de entrar no site, né? Ele acompanha bastante o basquete. Aí ele me mandou uma mensagem falando que eu tinha sido convocada. Daí foi a primeira pessoa a me avisar. Qual é a sensação? Muita alegria? Foi muita alegria, né? Acho que eu nem estava esperando. Foi demais. E como tem sido? Era o que você pensava, esperava? É melhor, né? Do que a gente pensa, A gente sempre sonha estar aqui, quando chega a hora, né, de estar aqui é alegria total. Qual a melhor sensação? Ser convocada para a seleção ou subir no pódio? Os dois, né? Primeiro ser convocada, um passo de cada vez. Primeiro ser convocada, fazer o papel aqui dentro da seleção e com certeza conquistar uma medalha, né? E o que faz uma armadora? Você é uma armadora, né? O que faz uma armadora? Eu acho que pensar no prol da equipe, né? Pensar pela equipe, fora velocidade, habilidade, é um conjunto, né, de coisas que a gente tem que estar fazendo em prol da equipe. Mas a armadora também pode fazer cesta? Pode fazer cesta. A gente tenta deixar as outras mais em possibilidade de fazer cesta do que a gente, mas a gente também pode. Qual o seu time atual? Eu jogo no América de Recife. E para vir para a quadra, que maquiagem você usa? Não, eu só passo protetor solar, mas maquiagem pra vir, não, pro jogo eu uso, mas pra vir pro treino não. O que você usa, batom? Não, só passo rímel, passo de vez em quando um delineador, mas só. Nós queremos desejar a você e toda a equipe muito sucesso, principalmente nas Olimpíadas, muitas medalhas, tá bom? Obrigada. Como é a sensação de ter sido escolhido para ser o técnico da seleção feminina de basquete? Olha, eu acho que foi uma coisa assim muito bacana, porque como eu tinha não aceitado o primeiro convite, eu achei que talvez não tivesse essa oportunidade novamente. E aí eu tive essa oportunidade, foi assim uma sensação muito boa, porque todo mundo gosta de contribuir ao seu país e o técnico está fazendo uma contribuição muito grande. E foi um momento muito ímpar para mim, porque era um momento que eu achava que pudesse desenvolver realmente um projeto e não só um momento. Então foi assim, um prazer muito grande, um apoio da família, uma satisfação e uma honra de você poder estar defendendo o seu país com uma mentalidade nova e tentando deixar um legado de trabalho, né? Eu acho que essa juventude não tem o objetivo só da medalha, a gente está numa questão de formar uma equipe. Então, para mim foi muito prazeroso, me dedico exaustivamente a isso e tento dar minha contribuição. Então, eu sou um operário da pátria aí pelo basquete brasileiro. Como atleta, qual foi o seu melhor desempenho? De onde você trouxe mais medalhas? Olha, eu acho que um grande momento foi em Rio Claro. Meus 10 anos que eu fiquei em Rio Claro, nós fomos campeões paulista, brasileiro, sul-americano. Isso acho que foi o auge da minha carreira. Como atleta de seleção brasileira, eu já ganhei sul-americano, mas fiquei fora de todas as Olimpíadas que teve, porque a minha geração ficou 16 anos sem ir para uma Olimpíada. Então era uma frustração que a gente tinha, a nossa geração, de uma Olimpíada.
Mas acho que o momento meu de atleta mais forte mesmo foi dentro de Rio Claro. Muito obrigada, sucesso para vocês todos. Obrigado, é um prazer com vocês e sucesso por vocês estar junto com a gente mais um tempo aí. Qual a maior dificuldade na preparação física das meninas? A gente tem vários desafios, né? Que elas chegam muito diferente, de uma forma física muito diferente cada vez que elas chegam à seleção, por conta das atividades nos clubes. Algumas chegam paradas, outras em atividade muito relevante. E eu acho que o maior desafio é a gente deixar o grupo muito homogêneo, né? Pronto, preparado para o momento competitivo. E elas já estão então preparadas para as Olimpíadas? Para as Olimpíadas nós estamos num processo de preparação, né? Óbvio que todas essas fases que a gente faz de treinamento de preparação, a gente vai aprimorando a forma delas. Então assim, a gente ainda tem um tempo para caminhar, mas nós estamos no caminho certo. Então nós podemos esperar medalhas? A nossa briga, todo o nosso melhor será nesse sentido. E só um pouquinho da sua história, você começou onde no esporte? Eu comecei em Santa Bárbara do Oeste, né? Já... Aqui pertinho. Aqui pertinho, mas há muitos anos atrás, né? Tive passagens por Campinas, cheguei a trabalhar em Campinas, trabalhei em Jundiaí e atualmente eu estou americana por 15 anos, né? Dentro da seleção brasileira são 18 anos, desde as categorias de base já. Então tem bastante tempo, né? Mas o seu primeiro contato com o esporte foi você praticando esporte? Foi. Eu nadava na cidade de Santa Bárbara do Oeste, foi meu primeiro contato, isso mesmo. É colega do Cielo, então? Isso, que ele é lá de Santa Bárbara, né? A mesma equipe que eu nadei, ele depois de uns anos começou a trajetória dele lá e graças a Deus ele também é um sucesso, né? Olha, muito obrigada pela sua atenção e sucesso aí nas próximas empreitadas da seleção. Tá, muito obrigado, agradeço a atenção. E assim nós encerramos o Mais Esportes de hoje, que falou sobre basquete feminino. Boa sorte, Brasil!